Que a paz de Jesus continue a abençoar a todos nós. Nós estamos fazendo uma série de estudo das diversas parábolas de Jesus, o nosso guia e modelo. E hoje nós vamos estar tratando da parábola do grão de mostarda na parte 2. Se nós formos relembrar, nós vamos ver que Jesus utilizou o grão de mostarda para fazer uma comparação em duas situações. Em algumas passagens, ele compara o grão de mostarda ao reino dos céus. Em outras, ele compara o grão de mostarda com o tamanho da nossa fé. E também, junto com esta parábola do grão de mostarda, nós temos a parábola do fermento, que faz a mesma abordagem com relação ao reino dos céus e ao reino de Deus. Então, no estudo anterior, nós vimos a parábola do grão de mostarda sobre a ótica da fé. Hoje nós trataremos a parábola da mostarda com a ótica, o reino de Deus. Então, diz Mateus 13, 31, 33. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e se faz árvore, de tal modo que as aves vêm fazer ninho em seus ramos. Em Lucas 13, 18 e 19, nós vamos encontrar: E dizia: A que é semelhante o reino de Deus e a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-a, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Em Marcos 4, 30 a 32, nós vamos encontrar: E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus conta uma série de 7 parábolas sobre o reino de Deus. Ele narra comparações para a gente fazer o entendimento da sua mensagem. Então, se nós formos comparar os textos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que existem poucas diferenças nesta narrativa. Em Mateus e em Lucas, o texto se refere a um homem plantando. Já em Marcos, nós temos a descrição específica do momento do plantio. Em Mateus, a semente é plantada no campo. Em Marcos, é plantada na terra. Em Lucas, a semente é plantada numa horta. Lucas coloca um ênfase no tamanho da planta. Mateus e Marcos dá o contraste entre a pequena semente e o tamanho que a árvore atinge. Então, todas essas pequenas diferenças em nada alteram o sentido dessa parábola. E também fazemos outra observação, que quando Mateus se dirige aos judeus, ele fala em reino dos céus. Já Marcos e Lucas, ele usa a expressão reino de Deus. Provavelmente o emprego do reino dos céus por Mateus é certamente devido ao fato que o judaísmo evitar o uso direto do nome Deus, para não levar o santo nome em vão.
Então, quando nós falamos reino dos céus ou reino de Deus, nós estamos falando da mesma coisa. Simplesmente é uma forma em que foi dirigida à época ao público que ouvia essas palavras. Então, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. A passagem, então, quando se inicia no capítulo 13 de Mateus, ela narra que naquele dia Jesus sai de casa e senta-se à beira do mar. E aí começa a formar uma grande multidão em volta de Jesus. E ele então entra num barco e senta-se no barco, enquanto toda a multidão fica em pé na praia. Jesus, nesta oportunidade, queria falar às pessoas sobre o reino de Deus, começar a passar a noção do que era o reino de Deus. E todo aquele povo esperando, aguardando na sua simplicidade. E todos provavelmente perguntavam, mas afinal, o que é o reino dos céus, o reino de Deus? É um lugar demarcado, é uma grande cidade, o reino de Deus é como um paraíso, um céu. Onde é que fica esse reino? Porque a questão do reino de Deus é uma questão recorrente na pregação de Jesus. E algumas pessoas falam, mas ele é o rei, né? Tanto é que Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Quando é que vai chegar, então, este reino? Porque algumas pessoas achavam que Jesus ia instituir, olha, a partir de hoje está instituído o reino de Deus, o reino dos céus, nós vamos transformar. Então nós vamos analisar essa passagem para podermos entender o que é esse reino de Deus, o que é esse reino dos céus. A passagem diz assim, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de tal modo que as aves vêm fazer ninho em seus ramos. Então, provavelmente, as pessoas não tiveram dificuldade de entender a questão material dessa passagem. Olha, o reino dos céus, todo mundo queria, todo mundo aguardava esse reino dos céus. Mostarda, semente, o grão de mostarda, era algo que todos conheciam na agricultura daquela época, né? Então, era algo conhecido, eles sabiam que eram a menor semente existente. Porque as referências da Bíblia com relação a essa semente, né? Essa pequenina semente que se transforma numa árvore. Naquela época nós não tínhamos o conhecimento científico que nós temos hoje. E eles se referiam, né, não numa exatidão. Uma semente de mostarda tem entre 1,5 milímetro a 2 milímetros. Né? Um pé adulto de mostarda chega em torno de 3 metros, 3,5 metros. Hoje em dia, a mostarda é considerada uma planta de horta, mas naquela época era considerada como uma árvore, uma grande árvore. De tal forma que as aves do céu vinham se aninhar, acomodavam esses pássaros, né, à sombra dessa árvore e que se formava. Então, esta parte material, as pessoas não teriam grande dificuldade. A questão é que todo ensinamento de Jesus tem a questão espiritual, tem a questão moral. Jesus não veio a ensinar a agricultura física, ele veio nos trazer o conhecimento da espiritualidade. Ele usou de figuras conhecidas para passar esse conhecimento, para mostrar a existência do mundo espiritual, a continuidade da vida. E quando nós falamos em reino dos céus, algumas pessoas pensam numa determinada localidade, como um céu, um espaço. E aqui nós queremos lembrar que Deus, o nosso Pai, o Criador de tudo que existe, está presente em todos os lugares. Isto é importante. Em todo o universo, Deus se faz presente. Nós não encontraremos uma só galáxia, um só sistema solar, um só planeta, um só recanto, por mais remoto que seja,
onde Deus esteja ausente. E alguém fala, mas e no umbral? Deus está presente no umbral. Quando nós não vemos Deus, somos nós que não estamos ligados a Ele. Nós é que não estamos nessa sintonia. Então não existe nada no universo que não tenha presença divina. E aí nós falamos com relação ao reino de Deus, né? Se Deus está presente, né? Aonde está esse reino de Deus? E nós vamos ver que Jesus vai nos falar que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ele começa dentro de cada criatura. Então nós temos que fazer uma referência à questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Responde os Espíritos, na consciência. E torna Kardec perguntar, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? E os Espíritos responderam, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada, que fosse lembrada ao homem. Por isso que as leis de Deus estão na nossa consciência. Quem é que vai estar cobrando esta ou aquela atitude? Nossa, o que nós deixamos de fazer, o que nós fizemos de uma forma indevida, é a nossa própria consciência. Ao desencarnarmos, nós vamos projetar a alegria ou a tristeza daquilo que nós fizemos. Então, por isso, cada criatura já tem noção do que é certo e do que é errado. E quando ele diz aqui que o grão de mostarda, quando ele se semeia, ele é o menor de todas as sementes. Mas de tão pequenininha que ela sofre uma transformação, uma germinação e se transforma numa árvore. E aí nós podemos comparar, na questão 115 do Livro dos Espíritos, como nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus, espíritos imortais que nós somos. Então, na questão 115, nós vamos ver, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem sabedoria. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Aqui nós podemos entender como aquela semente do grão de mostarda pode se transformar numa árvore. Você olha para aquela semente, você vê uma árvore, nós não vemos uma árvore. Mas dentro daquela semente tem o germe, tem o potencial que precisa se desenvolver e crescer. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós já fomos criados pelo Pai com esse potencial. E o nosso objetivo é desenvolver progressivamente através do nosso conhecimento, através das nossas vivências. Isso não se dá numa encarnação, não se dá de uma hora para outra. É um processo de despertamento, que as pessoas possam ir acordando, desabrochando como aquela semente de mostarda. Esta é a nossa evolução espiritual. Cada um no seu tempo, cada um na sua necessidade. É este o reino de Deus que se encontra dentro de cada um de nós. Esse germe, essa potencialidade que está dormente, que aos poucos ela vai despertando. Segue a citação evangélica. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria ramos. Veja, a planta, você não vai planta e ela já dá o fruto. Existe tempo de plantar e existe tempo de colher. Através do quê? Do esforço de cada um.
nós costumamos usar muito a palavra através da reforma íntima. Reforma íntima significa disposição para mudar. É como criar um filho. Quando ele está pequeno, jovem ainda, criança, você vai ensinando, você vai dando exemplo, trabalhando, depois vem a juventude, chega um homem maduro, aí ele vai produzir para o mundo, ele vai crescer. Mas enquanto ele é na fase infantil, ele necessita de cuidados, é o tempo de cuidar. Lá na frente, ele vai ter o tempo de produzir. Não podemos exigir de uma criança o que se exige de um homem. Assim também é com a nossa criação espiritual, a nossa construção, a nossa vivência como espíritos. Porque nós poderemos, já que nós temos esse germe em nós, chegar a crescer e ser como Jesus, que é um irmão mais velho, é um espírito mais velho do que nós. Nós poderemos sim, porque temos dentro de nós esse reino de Deus, e nós podemos desabrochar, trabalhar, aprender, crescer e tornarmos como Jesus, um espírito da categoria de Jesus. Isso vai levar milhões de anos? Vai, mas é aonde nós estamos predestinados. Por isso que Jesus falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. O que Jesus está falando? Que nós temos esse potencial dentro de cada um, essa conexão com o reino de Deus, é em você entrar em sintonia, encontrar essa paz, encontrar prazer nesse crescimento espiritual, nesse aprendizado. O mundo feliz que queremos começa dentro de nós. Muitas vezes nós queremos encontrar o reino de Deus para ter paz. Ao contrário, nós temos que ter a paz para encontrar o reino de Deus. Nós temos que se nós queremos receber paz do mundo, a paz que nós queremos receber do mundo, nós temos que dar ao mundo. Você quer receber amor na sua vida? Dê amor. O amor que você vai dar para o mundo vai voltar a você na forma do amor. Então, nós não conseguiremos ter essa paz, receber uma paz, se não estamos trabalhando interiormente para ter essa conexão, para ter esse sentimento desenvolvido dentro de cada um de nós. O reino de Deus, portanto, independe de fatores externos. É interno, depende de nós. Nós não podemos colocar a nossa felicidade, a nossa fé, fora de nós. Muitas vezes nós colocamos no casamento. Vou ser feliz quando casar. A pessoa que pensa assim, vai ser feliz quando casar? Não vai. Para você ser feliz no casamento, você tem que pensar assim, olha, eu vou encontrar uma pessoa que vai dividir comigo a vida, nós vamos crescer, nós vamos aprender, nós vamos nos modificar juntos para termos esse aprendizado nessa existência. E a consequência disso vai ser um casamento feliz. Aí sim, você vai encontrar a felicidade no casamento. Se você quer felicidade no emprego, quero felicidade no emprego, se eu passar no concurso, eu vou ser feliz. Vai ser feliz nesse emprego? Não vai. Se você falar assim, eu gosto dessa atividade, adoro fazer isso, e você batalha para esse emprego, se você conseguir esse emprego, você será feliz. Não porque você conquistou o emprego, porque você está fazendo algo que lhe dá prazer. Você está fazendo algo que traz motivação para a sua vida. Então, o reino de Deus é algo que está dentro dos nossos corações e não fora de nós. Não adianta procurarmos fora de nós. Por isso que Jesus fala e compara ele ao grão de mostarda. Ele está lá pequenininho, dormente, que precisa ser acordado, que precisa ser trabalhado, para que a gente encontre dentro de cada um de nós este reino e traga essa beleza da fé, da sustentação, da paz, da tranquilidade. Lembro-me de um exemplo, quando a gente fala em buscar paz, né? Certa feita, chegou as minhas férias, e tão esperadas férias, e decidimos ir para a praia. Vamos para a praia, eu quero paz, uma semana de praia, então vamos para a praia, né? É como assim, eu quero encontrar o reino de Deus. Onde fica o reino de Deus? Porque quando eu encontrar o reino de Deus, lá eu vou ter paz, né? Esse lugar vai me dar paz.
mas nós nos enganamos. Nós achamos que a paz está fora de nós. E eu pensava assim, vamos fazer essas férias. E fomos para a praia, né? Fomos para o litoral paulista, né? Fomos para a cidade de Itanhaém. Enfim, arrumamos o dia da viagem, compramos boinha, tinha as 2 crianças pequenas, vamos às pazinhas para brincar na areia, agora nós vamos encontrar a paz e a felicidade. E fomos embora, pegamos de manhã aqui, pegamos a Rondão, fomos embora. Chegando ali próximo a Sorocaba, começou era férias, período de férias, uma quantidade muito grande de veículos. Começou quase um congestionamento, trânsito lento. Aí tivemos que passar por São Paulo para ir até o litoral. Naquela época não tinha rodoanel. Aí começou o congestionamento para atravessar São Paulo. Aí vai começar a descida da serra, a tão famosa descida da serra. E aí todo mundo querendo ir para a praia. Levamos 4 horas para descer essa serra. E aí aquela emburricamento, aquilo lá parado, aquelas pessoas que cortavam pelo acostamento, são pessoas egoístas, achando, eu tenho mais pressa, e cortava, e lá na frente entrava de novo, atrapalhando todo o trânsito. E nós ficamos 4 horas dentro de um carro para encontrar felicidade na praia. Compramos banana, água, caranguejo, tudo que tinha direito, nós conseguimos lá. E você chega ao amanhecer na cidade de Itanhaém. Chegando lá, vamos comprar um pão, vamos tomar um café. Vocês já foram em padaria na época de praia? Na época de temporada, na praia? Nossa, 1 quarteirão de fila. Parecia que eles estavam dando dinheiro. Fila para comprar o pãozinho. Aí você vai, depois daquele tempo todo, você consegue comprar o seu pãozinho, vem para casa. Aí você vai para a praia. Quando você vai pegar para a praia, os melhores lugares, os clubes já reservaram com guarda-sol. Você não pode pegar. Aí sobra para você aquela faixa rente ao mar, que a primeira onda que começa a subir já te leva a cadeira, leva tudo. E você foi lá procurar a sua felicidade. Aí chega a tarde, vamos para casa, vamos tomar banho. Você chega na casa que você alugou, você abre a torneira, não tem água. Como não tem água? Olha, na época de temporada, mais do que dobra a população da cidade. E falta água, não tem água para todo mundo. Então você não tem água em casa para você poder tomar aquele seu banho. E no dia seguinte, você vai para a praia, muita gente, concorrente, tudo caro, você acaba comprando aquelas redes, né, que vem da Bahia, você compra canga e não vê a hora de ir embora porque está lotado, não tem nada, você não encontra e o pouco que você encontra está caro. E você fala, eu vou voltar para casa. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos na estrada para chegar logo e não pegar esse trânsito. Você chega... 6 horas da manhã você pega pedotáxi para voltar. A hora que você olha, o que você vê? Jesus Cristo? Não. Você vê um congestionamento. Todo mundo resolveu vir 6 horas da manhã retornar para a sua casa. E você pega aquele engarrafamento na pedotáxi. Aí quando você entra ali onde sai Santos, aí que emburrica de vez. E você fica horas na estrada para retornar para a sua casa. E sempre tem um que precisa fazer xixi, tem que parar num posto, o posto está lotado, sujeira, e você chega. Depois de muitas e muitas horas, você chega em casa. E você diz, graças a Deus cheguei em casa. Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. A paz que nós queríamos encontrar fora de nós, estava dentro de nós. A paz não está na praia, na casa de campo, não está na fazenda. Nós temos que aprender. Quando eu estou em paz, em qualquer lugar que eu vá, eu levarei a paz. Se eu quero encontrar o reino de Deus, eu tenho que primeiro ter ele no meu coração, para depois procurá-lo na sociedade em que eu vivo. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Tudo mais será concedido em acréscimo. Se nós conseguirmos esta paz dentro de nós, a persistência
nós conseguiremos ter o domínio, ter o reino de Deus pleno em nossos corações. Diz a passagem: mas tendo semeado essa pequena semente, ela se transforma em uma árvore e os grandes ramos dela acomodam os pássaros. Olha, quando nós já temos os conhecimentos das leis divinas, nós já temos uma vivência, as pessoas começam a identificar na gente segurança, confiança. O nosso exemplo fala bastante e as pessoas nos procuram para um consolo, pedido de ajuda, um pedido de esclarecimento. Então aí nós começamos, como diz na parábola, a transmitir, né? É a mesma coisa quando nós chegamos na casa espírita, muitas vezes chegamos como necessitados. Passa algum tempo, nós nos transformamos em trabalhador da casa espírita. Antes nós recebíamos, agora nós doamos. É esse o entendimento do reino de Deus que nós precisamos desenvolver. E quando ele diz aqui, qualquer um pode receber, acolher essas aves, quando ele diz que nós crescemos, quando nós desenvolvemos, nós crescemos em nós essa possibilidade, ele está dizendo que ninguém é tão pequeno que não possa fazer algo por alguém. Todos nós podemos fazer e ajudar a alguém. Uma vez que nós somos criados por Deus, nós somos predestinados a crescer, querendo ou não. É como a semente do grão de mostarda. Nós vamos germinar, nós vamos crescer, porque isto é da lei divina. E não adianta, uma vez que nós expandimos a nossa consciência, o nosso conhecimento, não tem mais como voltar. Quando nós tomamos consciência do que é a reencarnação, não tem mais como negar. Quando nós tomamos conhecimento pleno e vivemos que somos espíritos imortais, não tem como mais voltar a pensar diferente, porque nós expandimos como o fermento expandiu, cresceu e mudou de patamar. Richard Simonetti, neste livro, Histórias que Trazem a Felicidade, ele trata muito bem deste assunto no capítulo intitulado Elefantes Brancos. Richard diz: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O problema, então, não é entrar no reino, vivemos nele. O problema é o reino de Deus entrar em nós. Olha que interessante esta reflexão de Richard. Nós já estamos inseridos na criação divina, na obra de Deus. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio e tomamos as decisões de ir contra, a favor, fazer o bem, fazer o mal, ou não fazer o bem. São opções que nós temos na nossa vida. E aí nós temos essa sintonia. Estamos no reino de Deus ou não estamos? De acordo com as nossas condutas, com as nossas ações. Ele está disponível a todos. Todos podem conquistar esta paz, mas exige esforço, exige transformação. Mais à frente, Simonetti diz, o reino de Deus seria aquele estado de paz, de tranquilidade e alegria no pleno cumprimento das leis divinas, habilitando-nos a desfrutar as bênçãos de Deus. Então é aquela nossa sintonia, é aquela nossa paz interior que nós conseguimos fruto desse trabalho, dessa modificação, dessa reforma interior. Quando Nicodemos procura Jesus, Jesus começa o diálogo falando, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está falando? Olha, nós fazemos parte de um processo evolutivo. Ele tratava com Nicodemos o tema reencarnação. Então nós teremos que reencarnar inúmeras vezes. É através das reencarnações que nós vamos conquistando a nossa independência, que nós vamos
construindo o nosso reino de Deus, o nosso aprendizado. Nós vamos adaptando conceitos, nós vamos modificando atitudes, nós vamos compreendendo a vida, cada coisa no seu tempo, época de plantar, época de colher. Por isso ele fala, se nós não nascermos de novo, se não passarmos por diversas encarnações, não teremos o aprendizado, não teremos a compreensão do reino de Deus, das virtudes do Espírito, dessa ascensão. Como nós vimos na 115, nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a missão de ir progredindo gradativamente. E cada um vai escolhendo a velocidade, a forma, essa é a liberdade que Deus nos dá. Mas Ele avisa, o reino de Deus está à disposição de todos. Basta que a gente se predisponha a querer construir esse reino, mas primeiro dentro de nós. E não querer cortar o caminho, achar um lugar que, se você participar daquele lugar, você vai ter paz, vai ter tranquilidade. Nós temos que primeiro construir a paz e a tranquilidade em nossos corações. Porque se você tiver essa paz e essa tranquilidade, seja lá o lugar que você for, você sempre levará a paz e a tranquilidade. Mesmo onde haja discórdia, você será o elemento de união, porque você já tem o reino de Deus dentro do seu coração, dentro do seu ser. Você já conquistou este reino. Passa a ser, então, uma forma de vida, uma forma de conduta. A conquista, então, do reino de Deus se inicia no íntimo de cada um e prossegue no campo exterior através da exemplificação do bem frente a todas as criaturas. A implantação do reino de Deus na terra só se fará quando desaparecer o egoísmo dos nossos corações e nós reconhecermos que todos nós somos irmãos e agirmos com esta fraternidade, não competindo, mas crescendo de forma conjunta. Que nós possamos despertar estas sementes dentro de cada um de nós, tornando-nos grandes árvores que servirão de pouso a outros que se aproximarem de nós nesta nossa caminhada. Que a paz de Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja conosco. Doenças com ou sem causas materiais. Doenças podem originar-se de lesões orgânicas, por influência espiritual ou por ambas, com os mesmos sintomas, embora com causas diferentes. Quero lhes contar a história de Marilda. Marilda, desde pequena, desde a tenra infância, sofria desmaios. Quando ficar moça, isso vai passar. No limiar da puberdade, não passou. Marilda tinha uma vida difícil. Eletroencefalogramas, tratamentos neurológicos, apontaram para a necessidade de medicamentos anticonvulsivos que minimizaram os desmaios, mas não os curaram. Durante as descargas das células nervosas, Marilda tinha visões, transes e uma espécie de alucinação. Via cena que não gostava de relembrar após os desmaios, tamanho horror que lhe causavam. Quando ocorria o ataque, eis que Marilda perdia os sentidos, não se mexia, não falava e, enfim, desligava-se. E, às vezes, quando caía, feria-se quando a queda era mais abrupta. Ao começar a universidade, os desfalecimentos continuaram. As colegas mais próximas acudiam. Quantas vezes não foram chamar um médico que dava aula na faculdade
para socorrer Marilda. Até que uma das colegas de classe de Marilda, Lucila, condoeu-se da situação da amiga e dirigiu-se a ela. Olha, Marilda, eu posso tentar ajudar você, mas eu sou espírita e gostaria de levá-la ao centro para ser cuidada pelos nossos médicos espirituais. Ela acreditava que, sendo frequentadora de um centro espírita, talvez pudesse ajudar Marilda. Ela tinha consciência de que as coisas não são assim automáticas e que tudo depende da vontade de Deus e, principalmente, depende dos méritos do paciente. Daí algumas pessoas virem ao centro espírita e acharem que o centro não é forte, que não conseguiu resolver seu problema, quando, na verdade, amigos e irmãos, os espíritos superiores, os espíritos curadores, os médicos espirituais, não podem fazer milagres. Eles têm que encontrar em nós elementos suficientes para poder advogar a nossa causa. Tudo depende, portanto, dos nossos méritos, das nossas atitudes, das nossas necessidades espirituais. Aquilo que nós consideramos uma desgraça, uma doença, um desmaio, uma dor, geralmente é um chamado, um alerta para que nós nos disponhamos a modificar o nosso comportamento. Isto é, dores físicas, cuidando de chagas espirituais. Mas a família de Marilda não encarou assim com muita simpatia esse convite que a colega Lucila lhe fez. Achavam, já haviam ouvido falar, que no centro espírita morava o diabo. E essas terapias espirituais poderiam piorar as coisas da vida de Marilda. Até que, fracassados todos os meios, todos os esforços, não tiveram outra opção senão concordar para a ida de Marilda ao centro espírita. O que Marilda esperava encontrar no centro espírita? Ela, depois de tanta gente falar a respeito do diabo, ela esperava encontrar ali coisas terríveis e teve uma surpresa. Encontrou um ambiente limpo, despojado, iluminado, sem imagens, sem rituais. E ali ela sentiu uma atmosfera de paz. Enquanto aguardava a sua vez para passar pelo atendimento fraterno, ela ouviu uma palestra do orador que proferia, que falava sobre Deus, sobre Jesus, sobre o amor. Onde está o diabo? Perguntava Marilda. Em seguida, Marilda submeteu-se ao atendimento fraterno de Dona Aurora. Ela que estava esperando que a atendente a convertesse para o espiritismo, ela ficou encantada, porque a simpática senhora limitou-se a lhe fazer algumas perguntas relacionadas com as suas doenças, tomar os seus dados e, ao fim da conversa, ela ficou surpresa quando Dona Aurora, a atendente, disse assim: minha filha, em casos mais corriqueiros, mais comuns, eu enviaria o seu nome, a ficha com o seu nome, para uma equipe de vibrações. Então, eles iriam fazer irradiações para você, para a sua casa. Mas eu estou vendo que o seu caso é delicado, é crônico, e ele vem de muito tempo, e sei que você já passou por muitos tratamentos médicos, deve estar exausta de tantas dores, tantas desilusões. Por isso, vou mandar o seu nome para uma das nossas reuniões mediúnicas. Marilda não sabia do que se tratava. Somente mais tarde, a colega Lucila explicou que era uma reunião em que havia contato, conversa
com os mortos. Com os mortos? Sim, criaturas que já viveram e às vezes precisam ser esclarecidas. Elas voltam para receber conselhos e orientações. Então, o nome de Marilda foi colocado numa dessas reuniões de desobsessão. Outra coisa, disse Dona Aurora, hoje, ao deitar-se, faça a sua oração habitual, peça ajuda ao seu anjo da guarda, estude, minha filha, o Evangelho de Jesus, faça a sua reflexão. A nossa amiga Lucila já está habituada com essas recomendações e ela vai lhe dar mais detalhes. Marilda, que esperava ali de Dona Aurora um sermão de conversão para a religião espírita, e ao contrário, ela foi estimulada a retomar suas atividades na sua religião, na sua igreja, saiu do centro espírita agradecida, acompanhada da sua amiga. Engraçado, eu pensei que ela queria me converter para o espiritismo, disse ela à amiga Lucila. Na verdade, minha companheira, no espiritismo, nós não cultivamos o proselitismo. O nosso mentor maior, o nosso codificador Allan Kardec, já nos alertava de que temos que respeitar a religião do outro. Se a pessoa está satisfeita com o seu credo, com a sua filosofia, vamos respeitá-la. E é o seu caso. Não vamos nem convidá-la, nem forçar para que você leia livros espíritas ou faça a sua conversão. O que nós queremos nesse momento é ajudá-la. Agora, se lá na frente você se interessar, tudo bem, nós estaremos à sua disposição. Quando ela foi para casa, ela foi satisfeita. E eis que, enquanto isso, manifestou-se lá no centro espírita o espírito que perseguia Marilda. Assim que a ficha da consulente foi encaminhada para essa sessão de desobsessão, na primeira comunicação da noite, manifestou-se um espírito agressivo que se disse responsável pelos ataques desferidos contra Marilda. Em minha mais recente encarnação, explicou o espírito, eu fui apaixonado por ela e não fui correspondido. Além disso, o seu desprezo foi acompanhado de calúnias que acabou com a minha vida, esmagou meus familiares, deixou-me na miséria. Eu estou aqui só buscando justiça. E o esclarecedor perguntou, mas justiça com as suas próprias mãos? É, porque ela precisa ser punida. Iniciou-se, então, um longo diálogo entre esclarecedor e espírito obsessor. Embora a princípio intransigente, o comunicante foi convencido de que, enquanto ele estava perseguindo Marilda, ele estava acorrentado a ela. E, na verdade, os dois estavam jungidos no mesmo processo. Perguntou em dado momento se ele tinha visto recentemente os seus familiares. Não, há muitos anos que eu não os vejo, que eu não ouço falar deles. Pois é, meu caro irmão, enquanto você está aqui grudado com Marilda, você está perdendo a grande oportunidade da sua vida de conviver com seus entes queridos, pessoas que você gosta, com quem você conviveu no passado. Você não está apenas acorrentando Marilda, você está acorrentado a ela. Seria bom que você pensasse bem e superasse essas correntes de ódio, porque você somente vai reencontrar os entes queridos que você ama e que sempre amaram você, se você libertar essa pobre moça. O dirigente, o esclarecedor, fez com que o espírito notasse
que aquela pobre moça não era mais aquela criatura má dos velhos tempos, que ela tinha um grande futuro pela frente. Nesse futuro, ela poderia auxiliar muitas pessoas e fazendo bem a elas. E aí veio uma pergunta que foi assim capital, que mexeu com o espírito perseguidor. O caro irmão tem consciência de que está fazendo muito mal para uma criatura e que pelas leis da vida, o mal que você está fazendo a ela voltará para você? Ele ainda quis argumentar, dizendo que ele era a vítima ali. Sim, mas num caso como o seu, os dois estão errados. Ela errou no passado e você está errando agora. Será que nós vamos estabelecer aqui um círculo vicioso? Agora você está desencarnado e prejudicando Marilda. Mais adiante você vai estar aqui encarnado e ela vai prejudicar você? Nós temos que cortar agora esse círculo vicioso. Vou abrir parênteses, caros irmãos, porquanto este caso, embora você que está me vendo, me ouvindo, pareça assim algo místico, que uma trama que eu inventei, na verdade, aconteceu aqui, no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Esse dirigente, esse esclarecedor que falava com o Espírito, nada mais era do que Richard Simonetti, que tinha, sim, uma grande facilidade, uma grande persuasão em relação aos espíritos doentes, infelizes, aos obsessores. E essa foi a pergunta que ele fez. Há quanto tempo você não vê os seus familiares? Pois bem, enquanto você está aqui preocupado, querendo atrapalhar e prejudicar a vida de Marilda, você não vai reencontrá-los. Esta foi a pedra de toque para que o espírito finalmente capitulasse e se conformasse e libertasse Marilda, colocando as suas mágoas nas mãos de Deus. E ali, no caso de Marilda, ela tinha todas as condições, porquanto, na atual encarnação, ela estava fazendo o bem, estudando, trabalhando, e a dor, essa mestra divina, a dor fez com que ela repensasse todos os seus gestos do passado, lá do pretérito, quando, então, ela prejudicou aquele indivíduo, aquele espírito, que agora voltava. É isso que acontece. Quando prejudicamos alguém, e essa criatura não nos perdoa, ela fica à espreita na espiritualidade para nos prejudicar também. Diz Divaldo Franco, inclusive parafraseando um fato, uma lição contida em O Livro dos Espíritos, que o obsessor, mesmo que ele seja convencido a libertar sua vítima, ainda que a vítima esteja envolta por um anel de proteção que impede que o obsessor se aproxime dessa criatura, da vítima, ele fica à espreita, como um gato que fica esperando que o rato cochile e ele possa atacar. A obsessão funciona dessa mesma forma. Por isso que Richard falou para o obsessor, tentando convencê-lo, não tanto pela razão, mas pelo sentimento. Há quanto tempo você não vê seus filhos, a sua esposa? Eles estão lá na espiritualidade, esperando por você, provavelmente em uma casinha já preparada para que vocês possam se programar para estarem juntos novamente lá no plano espiritual e aqui quando vocês voltarem para uma nova encarnação. Esta foi a pedra de toque. Foi esta colocação de Richard Simonetti que mexeu com o espírito comunicador, com o perseguidor. Convencido, o obsessor
desistiu, capitulou, entregou suas mágoas nas mãos de Deus, percebendo que o perdão o beneficiaria mais do que a sua própria vítima. Temos provas da veracidade desse fato que eu descrevi? Sem dúvida. Todas as situações de Marilda, os detalhes da sua doença, foram ditos pelo Espírito no momento em que o orientador, o esclarecedor, conversava com ele. Detalhes do transe, das alucinações e dos medos de Marilda, aquelas imagens que apareciam para ela durante os desmaios, fatos que eram totalmente desconhecidos pelos componentes daquele grupamento mediúnico. E depois foram confirmados, dando provas de autenticidade daquela manifestação. E o que aconteceu com Marilda? Você, meu caro amigo, ouvinte, telespectador, vai perguntar: e Marilda, o que aconteceu com ela? Na manhã seguinte, Marilda telefonou para a amiga Lucila. Ela não sabia o que havia acontecido, mas aquela fora a melhor noite da sua vida. Uma noite de sono reparador. Sentia-se leve, feliz, confiante. A partir daí, Marilda nunca mais desmaiou. Os médicos ficaram atônitos. Suprimiram os medicamentos anticonvulsivos. Seu caso foi estudado sem que a ciência médica chegasse a uma conclusão. Mas a ciência espírita, sim, tinha a resposta. Na verdade, era mais uma manifestação da bondade divina na libertação de uma sofredora. Mas repetimos, esses fatos não ocorrem simplesmente pela boa vontade dos espíritos. Eles precisam encontrar dentro de nós elementos que permitam, que justifiquem a ajuda à criatura doente. Em outras palavras, o mérito. Nós temos que, com a nossa atitude, nossas palavras, quando estamos sofrendo, quando estamos doentes, nós temos sim que criar elementos para que os espíritos possam interceder por nós. É como se alguém procurasse um emprego e outra pessoa dissesse: olha, eu posso até indicar, mas antes, faça um curso técnico, aprenda informática, aprenda um outro idioma, estude mais, e aí sim você vai ter condições de ser indicado por mim. Assim funciona também no plano espiritual. Os espíritos, para nos ajudar, precisam que nós nos ajudemos. Precisam que nós criemos dentro de nós méritos, condições, o combustível necessário para que os médicos espirituais possam agir em nosso benefício. A medicina terrestre já está preparada para a medicina da espiritualidade? Eu faço esse registro, amigo que está me assistindo, para lhe transmitir esse caso real, cujos personagens naturalmente tiveram seus nomes modificados. No entanto, eu fico pensando aqui comigo, como é que a medicina terrestre no futuro poderá fazer muito mais pelas criaturas humanas se ela ampliar os seus horizontes e não levar em consideração apenas as causas físicas, porque, como já dissemos, há doenças sem causas físicas, que têm os mesmos sintomas, os mesmos efeitos daqueles que têm problemas em alguns órgãos localizados. Mas a medicina futura será completa quando levar em conta também as causas espirituais da doença. Se nós não encontramos um motivo, uma causa para as nossas dores na vida atual, temos que encontrar, pesquisar, perquirir os nossos gestos, os nossos atos de vidas anteriores. Quando fazemos o mal, nós criamos elementos que grudam, são grudados, manchas, máculas, em nosso corpo perispiritual. Quando renascemos,
trazemos essas manchas. E como o corpo espiritual é a forma da forma, nós impregnamos em nosso novo corpo físico aquelas marcas que adquirimos no passado com os nossos gestos infelizes. E aí alguém vem perguntar para nós, quando é que nós vamos alcançar a cura definitiva? A cura definitiva das dores, das doenças, somente será alcançada quando os pesquisadores da Terra derem sequência aos passos que neste século a ciência humana já começou a trilhar na busca dos insondáveis caminhos da cura. A ciência está progredindo. O vertiginoso avanço da medicina no século XX até o presente momento vem permitindo a descoberta de causas específicas outrora de doenças incuráveis. Surgem novos medicamentos, novas técnicas, aparelhos, técnicas cirúrgicas. Estudos profundos vão permitir que cientistas, a partir do Prêmio Nobel de Química de 2020, passem a desenvolver um método para a edição do genoma humano, com uma das ferramentas mais afiadas da tecnologia genética, a chamada tesoura genética CRISPR-Cas9. O que são doenças sem lesão? A par desses vertiginosos progressos, remanesce ainda para a medicina humana, para a ciência humana, o mistério das doenças chamadas sem lesão, também denominadas de idiopáticas, que se caracterizam por queixas persistentes, sintomas, sem que o médico, sem que o pesquisador, sem que o cientista encontre qualquer agente que a justifique. Como explicar as doenças idiopáticas? Infelizmente, por enquanto, a ciência médica não tem explicações convincentes. A filosofia espírita, sim, traz novas luzes para esses enigmas, por intermédio dos seus fundamentos básicos, que tratam, acima de tudo, daquelas marcas que eu mencionei, que se encontram no nosso perispírito, no nosso corpo astral, ou, em outras palavras, na nossa alma, em virtude de compromissos morais assumidos em vidas pregressas. E são simplesmente efeitos, consequências daquelas marcas de que decorrem. As doenças surgem por causa dessas manchas escuras. Os erros do passado têm mais consequências? A culpa dos erros do passado torna realmente a criatura vulnerável, e não somente em relação às doenças de causas de etiologia obscura. Infelizmente, essa fragilidade valerá também em relação a indivíduos que nós prejudicamos, como foi o caso de Marilda. Indivíduos que não nos perdoaram e resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Em outras palavras, quando nós temos internamente o remorso por fatos que nós cometemos, nós não sabemos o que é, por causa da bênção do esquecimento, mas sabemos que fizemos alguma coisa de errado. Nós estamos falando de vítimas, como no caso de Marilda, que se tornam obsessoras e assim que tomam consciência depois da morte, retornam correndo para se vingar. Então quer dizer que as doenças surgem só do passado, por coisas erradas que fizemos, por perseguição dos espíritos? Sim, os distúrbios do passado são elementos fundamentais que devemos cuidar, mas nós não podemos descuidar, caros irmãos, dos descuidos do presente. Nós só devemos falar em culpas pretéritas, causas do pretérito, quando nós
estivermos evitando vícios, excessos alimentares, ausência de cuidados do corpo, negligências e imprudências, que poderão trazer graves, sérios problemas para a saúde. Há outras causas para as doenças? Ah, sim. Não somente os males que provocamos, as marcas perispirituais e as agressões dos obsessores. Vou lhes trazer rapidamente um caso que foi registrado por Carlos de Brito Embaçaí, no seu livro Quando os Fantasmas se Divertem, quando ele narra um caso de uma garota, uma mocinha, que procurou o médico com sintomas de gravidez. Foram feitos os exames e não se constatou que ela estava grávida. Mesmo porque ela jamais havia mantido relações sexuais com ninguém. Mas os sinais de gestação continuaram. E no sexto mês daquela gravidez, o suposto feto começou a dissolver-se, acabando por ser absorvido totalmente pelo organismo da jovem. O médico psiquiatra esclareceu o assunto. O noivo da moça havia partido em missão militar. No dia da viagem, lamentaram o casamento adiado e se despediram, sem terem praticado a conjunção carnal. Mas ela, mal esclarecida, mal informada, atribuiu àquelas carícias do momento da separação as causas para uma gravidez psicológica. O trauma do afastamento fez o resto. Então é mais um elemento para nós considerarmos, amigos e irmãos. Além das nossas culpas do passado, além das perseguições espirituais, o pensamento desequilibrado, alimentado por uma ação mental, pode provocar doenças ao espírito e no corpo. E quando há desequilíbrio, pode haver obsessão. Quando adoecemos mentalmente, é uma porta aberta para que o espírito se aproxime de nós. E às vezes nem é um espírito obsessor, nem nos conhece, mas ele se compraz com a nossa presença, fica ao nosso lado e nós começamos a assimilar as dores dele também. Bem, caros irmãos, terminamos por aqui. Eu espero que a nossa contribuição possa trazer, assim, elementos de reflexão para mim, para todos vocês, e nós possamos cuidar da nossa vida. De que forma? Reflexão, atenção para com o nosso comportamento, cuidados com o corpo, ler e praticar o Evangelho, fazer o bem, em outras palavras, apegando-nos a Deus e fazendo todo o bem possível. Com isso, não haverá perseguições espirituais, vamos limpando aqueles nódulos no perispírito, não haverá transtornos mentais e a nossa vida correrá mais livre, mais tranquila, para voltarmos à espiritualidade um dia melhores do que aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe.